Segundo estimativas, a população carcerária brasileira é de aproximadamente 700 mil presos, distribuídos em cerca de 1.900 unidades prisionais, que garantem algo em torno de 420 a 430 mil vagas. Portanto, se você fizer essa conta, você vai ver que há um déficit de 280 mil presos que estão além das vagas existentes. Desse número total que nós falamos, 700 mil presos, aproximadamente 230 a 240 mil estão em prisão provisória, o que equivale a mais de 30% do valor total. Dados apresentados antes de 2015 davam conta de que em alguns estados do Brasil demorava-se até 6 meses para que o preso tivesse o seu primeiro contato com a autoridade judiciária. Nesse panorama, o Brasil em 2015 incluiu no seu sistema a chamada audiência de custódia, que visa a apresentação do preso em flagrante à autoridade judiciária, ou seja, ao juiz, em até 24 horas da comunicação da prisão. O tema, claro, gerou diversas polêmicas em todo o sistema jurídico nacional. Apareceram defensores, apareceram muitas críticas. O que acontece é que, após 2 anos da instituição dessas audiências de custódia, esses temas polêmicos sobre ela continuam a percorrer o mundo jurídico. E para falar sobre eles, o programa de hoje recebe 2 convidados muito especiais. A juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e titular das audiências de custódia, Higina Josita, e o advogado criminalista e professor de processo penal, o doutor Eduardo Cavalcante. Eu vou fazer um rápido intervalo para soltar a vinheta do programa e a gente já volta. Estamos de volta então, pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Paraíba, Escola da Advocacia da Paraíba e Almanac Direito. Nós voltamos com mais um programa Painel Jurídico. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nós agradecemos mais uma vez a sua participação, a sua companhia aqui conosco. E como eu disse antes de chamar a vinheta de abertura do programa, nós vamos falar de um tema que há 2 anos, ou mais de 2 anos, vem sendo amplamente discutido no mundo jurídico, que foi a audiência de custódia. E para isso, nós vamos receber aqui 2 convidados muito especiais. Eu, particularmente, tenho um carinho muito grande e já agradeço, em nome de todo o Sistema ESA, essa participação e a presença deles aqui. Portanto, nós vamos conversar com a juíza de Direito, Higina Josita, da audiência de custódia. Higina, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por estar aqui. É um prazer imenso tê-la no nosso programa. Eduardo Cavalcante, advogado criminalista, professor de processo penal, meu colega da academia. Eduardo, também agradeço muitíssimo a sua participação, a disposição aí do tempo de vocês, que a gente sabe o quanto isso é corrido, e os 2 se dispõem a estar aqui para conversar com você que está em casa sobre esse tema de audiência de custódia e o que é que vem acontecendo nesses 2 anos. E para a gente começar então, para quem está em casa, é exemplo de mim, que apesar de advogado, apesar de professor de direito, mas sou de uma área completamente diferente. Assim como a gente sabe que tem gente que está em casa agora nos assistindo pela TV ESA, pelo Almanac Direito. O que seria efetivamente uma audiência de custódia? O que acontece na audiência de custódia? Portanto, se a gente pudesse passar para quem está em casa, o que é uma audiência de custódia? Professor Moisés, agradeço imensamente o convite formulado pela ESA, na sua pessoa. Fico muito honrado de dividir esse espaço com você, doutora Higina, que já conheço das audiências e, enfim, do trabalho forense. E, Moisés, a audiência de custódia nada mais é do que a apresentação daquela pessoa que foi presa a um juiz de direito. O Brasil não inovou nessa audiência de custódia. A audiência de custódia está prevista em vários pactos de direito internacional, tratados, que o Brasil é signatário. Na verdade, essas cartas internacionais, elas determinam que o preso seja colocado imediatamente perante um juiz, para que o juiz verifique a legalidade daquela prisão, para saber se o preso teve suas garantias
respeitadas pelas autoridades que o prenderam. E o juiz vai indagá-lo sobre isso. Então, é uma inovação no Brasil, mas não é no mundo. De modo que, como toda inovação, gera discussões que são muito válidas, gera críticas, gera elogios. E acredito que programas como esse ajudam a desmistificar a audiência de custódia e, como vamos conversar, mostrar realmente como ela é, como ela deve ser e os bons frutos que ela vai trazer. Agora, claro que nessa rápida pesquisa, porque eu precisei ler algumas coisas até para poder aqui, né, perante o nosso telespectador que está em casa nos prestigiando nesse momento, em qualquer lugar da Paraíba, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, já que o sistema é pela web, portanto você em qualquer lugar do país pode assistir também do mundo. Eu tive que dar uma lida para também não chegar aqui completamente sem saber do que se passava. E aí, na verdade, quando a gente fala, e fui dar essa lida, né, baseado, como você falou, Eduardo, no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, no Pacto de São José da Costa Rica, ele diz aqui que qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida sem demora à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer essas funções judiciais. E eu não sei, mas como essas audiências de custódia começaram em 2005, né? 2015, desculpe, né? Antes, e até no meu texto introdutório, eu disse que, pelo que a gente da redação conseguiu apurar, se demorava até 6 meses para que o preso fosse levado, né, a primeira vez à frente da autoridade judiciária. Então, a minha pergunta é, hoje, quando o preso é levado à autoridade judiciária, o que é que acontece dentro da audiência de custódia? Ou seja, qual é o procedimento? Ela efetivamente existe, né, nesse momento para quê? Eu quero saudar o ouvinte, né, e parabenizar Moisés e agradecer, dizer a minha honra de estar aqui hoje, né, podendo contribuir de alguma forma e ter a oportunidade de fazer os telespectadores mudarem um pouco ou formarem opinião a respeito da audiência de custódia. Em agosto de 2015, foi feita a primeira audiência de custódia aqui na Paraíba, né, na capital. O ministro Lewandowski do Supremo veio, nós fizemos a primeira audiência. E desde então eu estou à frente das audiências de custódia e foram mais de 4.500 presos que passaram nesses 2 anos. O que é que acontece lá? Primeiro é importante dizer o que é que acontecia antes. O delegado fazia um auto de prisão em flagrante e levava o preso para o presídio e o auto de prisão em flagrante para a distribuição do fórum criminal, e um dos juízes lá pegava aquele auto e tinha que se manifestar a respeito da prisão daquele custodiado. O que é que acontece hoje? O delegado continua fazendo o auto de prisão em flagrante, mas ele não leva mais o preso para o presídio. Ele leva para o 6º andar do fórum criminal e o preso é apresentado a mim ou a outro juiz que tiver por ocasião na hora lá. E nós avaliamos, né, após ouvir o preso, a necessidade ou não dele continuar custodiado, certo? Porque desde já eu digo, e muita gente esquece às vezes, que prisão no Brasil ela não é a regra, ela é a exceção. A Constituição Federal de 88, ela fala a respeito do princípio da presunção de inocência, que ninguém é culpado até que tenha uma sentença judicial transitada e julgado. E o Supremo, já em várias decisões, ele vem ratificando que a prisão é uma exceção e não a regra. Então, nós avaliamos lá a necessidade daquela pessoa continuar presa ou poder responder o processo em liberdade. Na presença de um promotor e de um defensor público. E isso teria sido até uma saída que o sistema jurídico brasileiro encontrou, por mais que tardiamente, né? Como o Eduardo falou na fala dele no começo, que isso não é novidade, porque em outros países há muito tempo acontecem situações similares, justamente para tentar diminuir essa população carcerária, né? Que no começo a gente até leu e o telespectador pôde ver imagens ligadas a essas superlotações nos presídios. Então, essa audiência de custódia, além de atender, claro, os pactos e as convenções do quais o Brasil é signatário, também teria sido uma saída para tentar, né, diminuir esse número altíssimo que nós temos de, como eu disse hoje, estima-se que 280 mil presos a mais do que as vagas que são ofertadas. Então, isso teria sido uma das justificativas, né, para que, mesmo que tardiamente, o Brasil tenha implantado essa audiência de custódia?
Com certeza, Moisés. Não só a implementação da audiência de custódia, mas que se deu através de uma resolução do CNJ, a resolução 213/2015, e um dos problemas que levantam até o fato de que a audiência de custódia não está prevista em lei, mas tem um projeto tramitando. Então, é uma resolução de 2015, como bem falou aqui a doutora Higina. E não só a implementação da audiência de custódia, mas também uma mudança que tivemos no Código de Processo Penal em 2011, onde o legislador alterou o Código de Processo Penal e implementou no país, no Código, diversas medidas cautelares diferentes da prisão, medidas cautelares diversas da prisão. Ou seja, o magistrado, desde 2011, ele tem um leque, ele tem várias opções de não decretar a prisão preventiva e sim impor outras medidas cautelares, recolhimento domiciliar no período noturno, proibição de sair da comarca, etc. Então, veja, a audiência de custódia, ela faz parte desse contexto que, sim, tem uma intenção também de tentar desafogar o sistema prisional do país, que é medieval, que é violador de direitos básicos do ser humano, portanto, atenta contra a dignidade da pessoa humana, e nós temos a 4ª maior população carcerária do mundo. Ficamos atrás Estados Unidos, China e Rússia. Foi uma medida desencarceradora, mas eu quero deixar claro para quem nos escuta que a audiência de custódia ela não serve só para soltar bandido, como muitos pensam. E você sabe que esse é um dos mitos, né? Certo. Uma das grandes polêmicas que tinha em relação à audiência de custódia era justamente isso. E eu volto àquela situação, apesar de não ser nem de longe advogado criminalista há muito tempo, né? E tão pouco professor da área, né? Mas eu me lembro quando eu comecei a ver essas primeiras notícias, eu dizia, meu pai, lá vai. Prender a autoridade policial vai ter todo o trabalho para prender alguém que cometeu um crime, né? Vai ser levado à autoridade judiciária e vai ser solto. E aí começou essa pecha, né? A polícia vai prender, o juiz vai soltar. Pois é, mas dados estatísticos, para quem gosta de matemática, eles provam que esse ano nós nós deixamos presos 60% dos custodiados que foi nos apresentado na audiência de custódia, certo? Pelo contrário, a audiência de custódia, ela empodera o juiz decide com mais propriedade depois que escuta o preso. Aí é um ato de justiça na mão do juiz, né, de fazer justiça, de realmente ver se há necessidade de colocar aquele preso no sistema carcerário. Porque, do mesmo jeito que aparecem na minha frente diariamente pessoas que fazem da criminalidade a sua profissão, aparece aquele cidadão que praticou o crime de forma isolada, como, por exemplo, uma pessoa que bebe num bar e vai dirigir, né? Então, na delegacia, o delegado arbitra uma fiança muito alta, ele não pode pagar, então é nos apresentado para nós vermos a possibilidade de reduzir essa fiança. Ou então aquele marido, aquele namorado que briga com a namorada, que não tem nenhum antecedente criminal na ficha, né, que anteriormente iria para o presídio, mas agora vai para a audiência, pode contar a sua história, a gente pode analisar a ficha dele e ver se há realmente necessidade de colocá-lo no presídio. Eu não sei se vocês sabem, Moisés, mas, doutor Eduardo, que um preso na Paraíba, ele custa R$ 2.400 ao sistema carcerário, de colchão, de roupa, daquela estrutura toda. É um valor muito alto. Né? Enquanto nos Estados Unidos e em países da Europa, os presos pagam a sua conta, Sim. É o pay to stay que chamam, Sim, né? O instituto chamado pay to stay. Aqui no Brasil, nós pagamos essa conta. Então, a sociedade ela tem que atentar para esse fato também, né? Que ela está pagando essa conta do preso. Porque às vezes a sociedade acha, as pessoas acham que deixando o preso vai resolver o problema. Né? A gente tem que mudar esse pensamento, porque a gente tem que pensar que ele volta para a sociedade. Né? Aquele preso volta para a sociedade. E, infelizmente, como a ressocialização no nosso país é um instituto que precisa ser investido ainda, ele não é fortalecido, ele vai voltar pior. Né? Então, o que nós pretendemos na audiência de custódia é realmente botar no sistema carcerário apenas quem precisa, de fato, ficar preso. Só complementando, é um mito, né, de que a audiência de custódia é para soltar preso. Uhum. E muitas vezes nós vivemos um mundo muito informatizado, né, de muita rede social, que isso é bom, isso é uma inovação tecnológica, acessível cada vez mais, principalmente aos brasileiros, e determinados casos isolados são tidos como regra. Então, a audiência de custódia não é feita exclusivamente para soltar preso, é para verificar a legalidade daquela prisão. Agora, se um caso ou outro
de pessoas que foram soltas, que deveriam estar presas, o problema não é da audiência de custódia. A gente tem que verificar o que de fato aconteceu. A doutora Regina falou em dados aqui da Paraíba, e apenas para complementar, eu trouxe aqui, que você pode ser consultado perfeitamente no site do CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça. Até junho deste ano, alguns estados, a Paraíba, nas audiências de custódia, liberou 40% dos presos, aproximadamente. Pernambuco, 40% também. Rio Grande do Norte, 47%. Minas Gerais, 47%. São Paulo, 46%. Rio de Janeiro, 42%. Aí temos 2 dados aqui interessantes. A Bahia foi o estado que mais liberou presos na audiência de custódia, 61%. E o Rio Grande do Sul, que me causou surpresa, porque é sempre uma jurisprudência mais garantista. O Rio Grande do Sul liberou, até junho de 2007, apenas 15% dos presos. E foge, né, da média nacional, que está em torno de 40%. Essa leitura que você foi fazendo, você dava para ver uma média ali baseada na casa dos 40%. E antes de eu chamar o meu pequeno intervalo comercial para já irmos para o último bloco, né? O preso, né, o acusado, vamos chamar assim, ele tem direito a falar reservadamente com o seu advogado ou com o defensor público antes da audiência ou não? O primeiro contato que ele tem é apenas com o advogado na hora da realização da audiência? Vou falar a minha realidade e, doutora Regina, bem rápido. Muitas vezes nós advogados temos contato com o preso assim que ele é preso. Ele é logo informado ao advogado, vamos até a delegacia, acompanhamos a lavratura do auto de prisão em flagrante. E na audiência de custódia, aqueles que estão presos, claro, eles ficam, aqui pelo menos em João Pessoa, eles ficam numa cela do 6º andar. E ali o advogado tem total acesso a eles. Sim. Ou seja, então, pessoal, a gente vai para um rapidíssimo intervalo e eu volto daqui a pouquinho, um minutinho só, para os vídeos institucionais do Almanac Direito e da Ordem dos Advogados do Brasil e da Escola Superior da Advocacia. Não sai daí que a gente vai terminar essa conversa e a gente vai falar dessas polêmicas, tá? Um minutinho. Estamos de volta e agradecendo mais uma vez a sua participação. Como você já viu no primeiro bloco, né, nós já começamos aqui não só a tentar explicar o que era uma audiência de custódia, mas também a já desmistificar, né, algumas críticas e polêmicas que foram postas, né, já há alguns anos, quando se falava da implementação dessa audiência de custódia no nosso sistema. Né? Vimos também o quanto custa o preso, né, ao nosso bolso. E aí, para darmos continuidade a essa conversa, nós estamos aqui no estúdio com a doutora Regina Josita, juíza de audiências de custódia, e o advogado criminalista e professor doutor Eduardo Cavalcante, né? E a gente volta aqui a conversar sobre isso, e a minha pergunta agora é o seguinte, né? Quem é que participa da audiência, né? No momento em que ela vai ser realizada, quem é que fica presente na sala de audiência? O juiz, Sim. Um promotor de justiça, um defensor público ou advogado e o réu. E o custodiado, que a gente chama custodiado, porque na audiência de custódia a gente não analisa o mérito, a gente não absolve nem condena ninguém, a gente apenas avalia a partir da fala dele e dos autos que estão na nossa frente, se ele vai ou não ficar preso. E a partir da uma decisão final, né, que o juiz dá sem que isso... Os policiais costumam estar? Eu ia falar exatamente isso. A própria resolução do CNJ proíbe que qualquer policial, qualquer agente que tenha realizado a prisão participe da audiência. O que tenha realizado a prisão, ou seja, outros que não tenham participado da prisão por motivo de segurança podem ficar. Acompanha o preso, inclusive o preso chega algemado e as algemas são retiradas na hora da audiência, a não ser que alguma situação que o juiz constate da necessidade, mas aí como exceção. Mas em regra, o preso fica... Ele tem suas algemas retiradas durante a audiência. Ele tem direito a ficar em silêncio? É sempre aquela curiosidade. A gente que assiste muito... E o telespectador que está em casa, eu estou na aberta, estou na câmera, estou em qual? Abre para mim aqui a imagem, por favor, produção. O telespectador em geral que está em casa, a gente está muito acostumado com as séries americanas. E eu falo muito isso em sala de aula, sabe? Eu digo, olha, não tem aquela coisa que você vê nas séries americanas em que se jura em Bíblia, etc. e tal, né? E em algumas séries que envolvem o mundo jurídico, né? Às vezes a gente aparece naquele momento do
suposto depoimento, que para nós seria um depoimento pessoal, né? O preso se reserva o direito a ficar calado. E a minha pergunta é, na audiência de custódia, o preso pode se reservar o direito de ficar calado? A gente tem dentro do sistema penal essa possibilidade na realidade da custódia? A primeira pergunta após me identificar e dizer o que ele está fazendo ali, eu informo a ele que ele tem o direito de ficar calado sem que isso importe prejuízo para ele. Até hoje, depois de 4.500 audiências realizadas na custódia, nenhum ficou calado. Porque eles entendem que falando, contando a história deles, eles podem, de alguma forma, convencer o juiz, né, que pode responder o processo em liberdade. Exato. Ele está preso, né? Ele tem o direito constitucional do silêncio. Sim. Então, mas já que ele está perante um juiz, né, perante uma juíza, ele tem, naquele momento ali, a primeira oportunidade de ter a sua prisão em flagrante relaxada, de ter uma liberdade provisória concedida, de ter uma outra medida cautelar. Então, é importantíssimo que ele fale. Claro, os casos concretos podem, a defesa pode optar por uma via ou outra, mas, em regra, é o momento dele falar, porque terá mais uma chance de sensibilizar ali o magistrado, né, e ter ali revogada a sua prisão. Eu quero só fazer uma observação, estou na aberta. A gente está falando de presos, né? Mas isso também serve para as mulheres, né? Com certeza. E aí tem uma pergunta interessante, doutora Gina, que eu queria que a senhora falasse sobre isso, diz respeito às mulheres grávidas, né? Uma mulher grávida que é presa, né? Acusada de cometer um crime, um delito, né? No caso, ela tem algum tipo de tratamento diferenciado, já que costuma-se ter, né, normalmente para as atividades civis, né, preferência em fila de banco, etc. e tal. Então, uma mulher que é detida pela autoridade policial e, portanto, é levada à audiência de custódia, né, isso gera a ela algum benefício a mais na possibilidade de responder em liberdade ou não? Moisés, tudo depende, a lei dá certos direitos, o Código de Processo Penal, mas tudo depende dos antecedentes criminais de uma mulher que está grávida ou que tem filhos. A lei fala que mulher com filho, até 12 anos incompletos, que o filho dependa dela, ela tem condições de ficar em casa. Lá na custódia, nós colocamos tornozeleira eletrônica em 2 casos. Nas prisões domiciliares e também quando há o recolhimento noturno. Porque a tornozeleira eletrônica há uma monitoração 24 horas por dia. Então, na Secretaria de Segurança existe uma sala, na Secretaria de Administração Penitenciária, desculpa. Existe uma sala com vários painéis e eles ficam monitorando as pessoas que usam tornozeleiras eletrônicas. Hoje gira em torno de umas 300 pessoas. E, inclusive, as mulheres. Porque a tornozeleira, os casos de prisão domiciliar, geralmente nós colocamos a mulher em prisão domiciliar e colocamos a tornozeleira para que ela não saia de casa, né, para saber se realmente ela está cumprindo aquela medida cautelar que foi dada a ela, né, o direito de permanecer a partir daquela medida. Então, é bem interessante, porque nós depois já ouvimos falar que casos de homicídio foram desvendados porque os juízes pediram, nesses casos onde a pessoa apenas fica se recolhendo noturno, o que é que aquele camarada que estava com tornozeleira estava fazendo durante o dia. E naquele percurso visto, descobriu-se, por exemplo, a autoria de um homicídio. A delegacia pediu, e o delegado, essa semana, estava vendo nos autos, e eu achei bem interessante isso. Quer dizer, a audiência de custódia dando fruto já. Servindo também, né, quer dizer, de vantagem, tendo essa questão de desvendar crimes, né, de homicídio, que é um crime extremamente difícil de ser desvendado. Mas aí, agora você tocou nesse ponto da tornozeleira. E a minha pergunta seria o seguinte: há um número de tornozeleiras que consiga atender à proporção dos presos que são liberados na audiência de custódia? Como é que seria, se não existir, então como é que seria o critério para saber quem usa a tornozeleira e quem não usa? Porque a gente está falando em termos de Paraíba, que é um estado pequeno, né? Mas eu fico pensando em dados que envolvam justamente São Paulo, Rio Grande do Sul, Amazonas, né? Então, ou seja, hoje na nossa realidade nós teríamos, você falou em média 300, né? Como é que é feita a administração, vocês sabem? O interessante, o ideal... É o juiz que estabelece o critério? Ele vai ser solto, mas esse vai usar a tornozeleira e aquele não vai usar. O ideal era que nós tivéssemos tornozeleiras para atender a toda a demanda. Sim. Inclusive a quem ficou em liberdade
provisória, né, com cautelares. Só que nós não temos. Tornozeleira também custa dinheiro para o nosso bolso. Nós temos um número restrito, então o juiz tem que fazer uma delimitação de em quem vai colocar essa tornozeleira. Lá na custódia, nós, depois de uma reunião, chegamos à conclusão e colocamos em resolução de que só quem iria ficar com a tornozeleira eram as prisões domiciliares. Que prisão domiciliar não é soltura, né? Ela está presa, sendo que a gente converteu em domiciliar, porque a lei, que também é uma medida desencarceradora, diz que se ela tiver filho menor de 12 anos, ela fica presa em casa. Então, a gente está presa, não está no presídio, mas está em casa com a tornozeleira. Se tirar... E isso é um mito também. Dizem que preso tira a tornozeleira, bota no jumento, bota num bode e vai praticar crime. Isso não existe, gente. Não existe isso, porque na hora que ele rompe o lacre, avisam lá e a polícia militar vai prender. Então, não existe isso. Então, a gente bota nas prisões domiciliares e também naqueles recolhimentos noturnos, que o crime é um pouco mais grave, e a gente determina que ele fica recolhido em casa de noite, e para monitorar a hora que ele chega em casa e a hora que sai, a gente bota uma tornozeleira. Por enquanto, na Paraíba, apenas esses casos. Esses casos. Eu queria só, para quem está em casa agora, né, a gente tem, na pesquisa que foi feita, nós temos um vídeo que eu queria que você que estivesse em casa, né, porque isso faz parte também dos mitos e dessas polêmicas. Então, produção, tá no meu ponto o vídeo? Pode ser? Então, coloca o vídeo aí, por favor, para o pessoal que está em casa poder ver e a gente volta aqui a conversar. Põe o vídeo na tela, por favor. Seu Luiz, essa audiência de hoje é somente para apurar as condições da prisão. A gente não vai perguntar nada sobre o crime, tudo bem? No momento em que o senhor foi preso, o senhor sofreu algum tipo de agressão, ameaça por parte dos policiais? Não, nenhum momento. Nenhum momento. O senhor foi ouvido na delegacia? Fui. O senhor leu o seu depoimento? Estava de acordo com o que o senhor tinha falado? Quando o senhor falou aquilo, o senhor estava de alguma forma se sentindo pressionado ou ameaçado? Não. Condiz com a realidade? O senhor tem necessidade de fazer exame de corpo de delito? Como? O senhor precisa passar com algum médico para fazer exame de corpo de delito? Não. Como que o senhor machucou o olho? Mas daí foi um jogo de bola antes do Curitiba. O senhor já estava assim? Já tava. Tá. Ministério Público? Sem perguntas. Defesa? Sem perguntas. Pode ser. Tirar o gema do senhor tá com nervoso, tá com algum problema? Não, tira o gema dele. Você tem certeza? Absoluta, sim. Mas pelo que eu vi, o senhor estava meio alterado. O senhor me marcou. Eu quero saber Qual o homem que não vai ficar alterado porque eu tô preso sem ninguém? Vocês querem que eu... Não, louco? Não, sem condições. Não, sem condições do quê? Sem condições do quê? Agora eu vou ficar lá naquela cadeia lá por causa do que vocês querem? Eu tô em liberdade, agora eu não posso andar que nem um louco? Eu deixava o senhor. Não tem cabelo na minha cara, eu sou palhaço. Esse mandado de prisão é lá de Curitiba? Não interessa. É isso que eu falo pra você. Inicia, pode iniciar. Inicia. Está sendo gravado, isso aqui é uma audiência de custódia. Custódia. Isso aí está sendo foda. O senhor quer responder nenhuma pergunta? Ministério Público, não. Pergunta. Quer alguma coisa falar para o promotor também? Falar o que pra você? Falar o que? Você não tem. Você sai fora, você se afasta de mim. Defesa. Pergunta. Nada, eu não devo nada. Não, mas eu não devo nada, nem deveria estar aqui. Júlio, você leva? Tem como você levar lá para ensinar? Eu não deveria nem estar aqui, eu não deveria. Pode ser. Como, cidadão? Faz favor. Quem deveria estar aqui preso? Cidadão. Cidadão, eu estou conversando. Cidadão. Minnesota, you've been charged with possession of Xanax. How much would you say your jewelry is worth? It's not a joke, you know. We're not in a club now. It's worth Ma'am, money. have you had any kind of drugs in the last 24 hours? Come back, ma'am. Come back. Come back. Count one will be 10,000. Are you serious? I am serious. Adios. Come back again. Come back again. Bring him back again. I believe I heard you saying to... Yes, I did. I'm not going to the... I believe you... Did you say... Actually, I Did you say that? Yes, sir, I
Oh, you did say that? I find you in direct criminal contempt. 30 days in the county. Então vocês puderam ver aí, né, um vídeo que está disponível na rede mundial de computadores, né? Esse vídeo pode ser acessado aí por qualquer pessoa e por isso, durante a nossa pesquisa, eu achei interessante colocar porque a gente se depara com dois sistemas, né? Eu, como professor de direito, apesar de não ser, como eu já frisei, da área criminal, o direito comparado às experiências que existem em outros países é sempre muito importante para que a gente possa ver experiências que são de sucesso e experiências que também, né, estão fadadas ao fracasso. E aí você pode acompanhar dois exemplos, na verdade três, né? Dois aqui no Brasil, duas audiências de custódias, a primeira realizada por uma juíza, em que você acompanhou ali todo, né, o procedimento da audiência. Um segundo caso, em que o preso, acusado, custodiado, né, como a doutora Regina bem falou, né, estava extremamente exaltado e ele, enfim, deferiu várias palavras, né, grosseiras contra a autoridade judiciária, que, claro, a nossa produção fez a edição para que isso não saísse, né, no tom que realmente o vídeo apresenta. E depois a gente viu a experiência norte-americana, né, em que o juiz norte-americano iria apenas fixar o valor de uma fiança para que aquela mocinha pudesse, caso ela pagasse, ser solta e responder possivelmente liberdade. Mas ela, ao dar as costas em virtude do valor, ela também solta uma expressão grosseira e o juiz manda ela voltar e aplica aí uma pena de prisão de 30 dias por desrespeito à corte, pelo teor daquela fala dela, né? Portanto, agora vocês que também estiveram aqui assistiram o vídeo, né? Qual a impressão? Porque eu digo, né, eu passei muito tempo vendo vídeos disponíveis sobre audiências de custódia e esse particular me chamou muita atenção porque no segundo exemplo no Brasil e no exemplo norte-americano, até a frase usada foi bem similar, porém duas consequências bem distintas. Veja bem, Moisés, são duas situações distintas, tá? E, na verdade, a primeira, nós percebemos o preso, né, respondendo corretamente à juíza, né, que fazia as perguntas, e no segundo caso, um preso exaltado que chega a xingar o juiz de forma bem grosseira. Claro. Bom, ali a gente percebe, enfim, um crime de desacato. Mas no sistema brasileiro, possivelmente ali, eu não vi, o vídeo não mostra, mas possivelmente o juiz ali na audiência de custódia decretou a prisão preventiva daquele preso. O vídeo mostra apenas ele saindo, depois conduzido. Naquele caso, né, as algemas não foram retiradas, ele está algemado. E havia uma razão né? para aquilo, porque claro, ele se mostrou, ou seja, numa audiência em que ele poderia ser solto. Ele fez tudo para ficar preso, então, se tirasse as algemas, o que poderia ter acontecido para a integridade física, não só do juiz, mas do promotor, do defensor público, dos que estavam ali presentes. Tá? Você cita o caso norte-americano, aqui nós não temos no Brasil como o juiz aplicar uma pena de prisão de 30 dias, de 40, a não ser que seja uma prisão temporária, mas que tem requisitos muito limitados para a investigação, que não seria o caso. Portanto, é um caso, acredito, isolado, de um preso que se exaltou e provavelmente não teve nenhuma medida cautelar imposta que não tenha sido uma prisão preventiva. Você já passou por algo similar, Regina? O juiz, o juiz, eu sempre digo aos estudantes que estão lá, é um ser humano, como qualquer outro, carrega suas próprias convicções, mas a gente, quando a gente toma posse, tem que fazer um juramento de imparcialidade. Ainda bem, gente, que não existe um aplicativo que leia pensamento de juiz, porque tem hora que dá vontade de dizer um monte de coisa que vem na cabeça, mas aí a gente se cala. Ainda não tive... Felizmente, não passei por uma situação dessa, passei por uma parecida, mas foi com uma pessoa insana, né, que se levantou lá de short, estava sem camisa na hora e falou muitas línguas, falou muitas... Falou o quê? Falou outras línguas que eu não soube traduzir. Estava orando em línguas? Estava orando em línguas, mas ele era insano, e aí eu mandei recolhê-lo e continuei a audiência. Mas o artigo 307, ele diz que, nesse caso, né, do desacato à autoridade, o juiz pode já... Então, o que é que eu faria, né? Você perguntou muito isso. Não passei por isso, mas se eu passasse, o que é que eu faria? Me resguardaria essa obrigação de ser imparcial, né? E decretaria a prisão em flagrante dele e aí decretaria preventiva
Porque normalmente quem faz esse tipo de conduta, viu, doutor Eduardo, é uma pessoa que não tem mais condições de ser solta, já está com a ficha muito suja, muitos antecedentes criminais, não tem o que perder, aproveita o ensejo para se revoltar contra quem pode, de alguma forma, ajudá-lo, como bem falou doutor Eduardo. Como nós já conversamos aqui, a audiência de custódia, ela veio para ficar. E no Brasil chega tardiamente. Tá? O grande ponto, talvez, aí, primeiro, é a previsão da audiência de custódia em lei, e não através de uma resolução e de resoluções estaduais, etc. E mais, como compatibilizar isso com a estrutura do judiciário que nós temos. Existe um déficit de juízes. Então, existem audiências no interior, eu falo da realidade na Paraíba, você tem uma comarca que está vaga, aí alguém é preso em flagrante, né? Então tem que esperar o dia que um juiz que vai responder cumulativamente por aquela comarca chegue para fazer a audiência de custódia. Você tem um problema, inclusive aqui na capital, que me parece que estão resolvendo, que são as prisões realizadas no final de semana, que tem que aguardar a segunda-feira. Então, isso aí desvirtua, desnatura a própria prisão, a audiência de custódia, porque os pactos internacionais falam em apresentar imediatamente, de imediato, e no Brasil sem demora, se estabeleceu 24 horas, sem demora. Nós estamos com um plano de fazer já nos fins de semana, o plantonista fazer a audiência de custódia. Espero que se concretize isso. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, né? Então, como a gente está terminando aqui, eu queria que vocês deixassem breves, mas bem rapidinho, a gente está estourando o tempo, né? As últimas considerações, assim. Então, para os dois, a audiência de custódia foi algo positivo para o sistema. Eu entendo que é extremamente positivo. Eu quero lembrar as pessoas que a audiência de custódia ela é para todo ser humano, não é só para bandido. Nós temos que lembrar que a audiência de custódia ela traz em si um direito humano, e direito humano ninguém pode abrir mão. Desde que Hitler matou mais de 6 milhões de pessoas no Holocausto, e que 48 nações se reuniram ali para fazer a Declaração de Direitos Humanos, nós temos que atentar para que atos daquela natureza não mais ocorram. Um passo em direção à audiência de custódia é um passo em direção a um direito humano que deve ser preservado, e nós devemos lembrar disso, não abrir mão de direitos humanos para não voltarmos no passado. Então, eu entendo totalmente vantajosa a audiência de custódia, que veio, como o doutor Eduardo disse, para ficar. A audiência de custódia, como eu já falei, ela tem que ser realmente efetivada em todo o país, né? Em todos os rincões desse país, e tem que desmistificar. A audiência de custódia não é para soltar preso. E outro ponto, o preso perigoso, aquele preso que foi detido em flagrante por crime violento com grave ameaça, tenha certeza, o juiz vai decretar sua prisão preventiva. Agora, a grande massa de presos que não representam um perigo à integridade física, né, e das pessoas, este sim não merece estar no sistema penitenciário. Eu agradeço demais a presença dos dois aqui, esse tempo. Pena que acabou. Quando a coisa é tão boa, né, acaba rápido. A produção já disse que eu não tenho mais tempo. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que outras oportunidades apareçam para que estejamos aqui juntos, né, conversando. Então, pelo Almanac Direito, pela Ordem dos Advogados da Paraíba, pela Escola Superior de Advocacia da Paraíba, você pode conferir mais um programa Painel Jurídico. Produção, antes de eu ir embora, lança aqui na tela o nosso e-mail, o e-mail que você pode mandar com dúvidas, com sugestões, inclusive nos nossos sites que também vão aparecer aqui, você vai poder conferir a programação das nossas próximas entrevistas. Assim, acessa, participa com a gente, manda a sua sugestão, manda a sua crítica, manda perguntas de acordo com a nossa agenda que está disponibilizada para as próximas gravações. Então, que Deus abençoe vocês, um fortíssimo abraço, até o próximo. Tchau!